Eu sou uma pessoa que constantemente tem o sentimento de que nunca terei o apoio, o amor e o afeto necessário. E que, no fundo, ninguém se importa comigo de verdade. E que é melhor eu resolver tudo sozinha porque ninguém vai conseguir me apoiar mesmo. Durante muitos anos eu tinha essa sensação e depois, na terapia, eu descobri que isso tem nome. Se chama esquema de privação emocional. Vem comigo que eu vou te contar o que é isso. Oi, senhoras! Esse é o Ressignificando Afeto, um podcast para a gente falar sobre relações, emoções e tudo aquilo que nos aperta o peito. E eu sou Vanessa Pérola e recentemente descobri na terapia que eu tenho o esquema de privação emocional. Privação emocional, para quem não sabe, é o sentimento, a crença ou esquema de que a gente nunca vai ter o apoio, o carinho, o afeto, o direcionamento ou até mesmo as orientações que são necessárias para a nossa vida. Essa crença, ela começa muito cedo na nossa infância e é o sentimento de que as nossas necessidades, elas nunca serão supridas de formas adequadas. É a sensação de que estaremos sozinhas sempre e que em nenhum momento teremos apoio, seremos entendidas ou escutadas da maneira que a gente precisa. A privação emocional é um sentimento de que algo nos falta, é a sensação de um completo vazio. E se você quiser entender um pouco mais, quiser visualizar essa imagem na sua cabeça, como se você estivesse vendo uma criança que foi completamente negligenciada, que foi completamente deixada de lado, não porque simplesmente os seus cuidadores não queriam, mas porque talvez eles não tinham tempo de ficar ali com aquela criança e de fazer com que aquela criança se sentisse amada, vista, compreendida e de que ela poderia contar com eles nos momentos em que ela mais precisava. E quando eu olho em retrospecto na minha vida, faz muito sentido eu ser a pessoa que tem o esquema de privação emocional, porque eu sempre tive essa necessidade de atenção. Sempre tive a necessidade de ser vista, de ter afeto. Todos nós temos a necessidade de primeiro domínio. E você sabe, eu já falei sobre isso em outros episódios aqui. É a necessidade de vínculos seguros. E essa necessidade, quando ela não é atendida, a gente vai ter ali esquemas do primeiro domínio, ou seja, esquemas de vinculação que não foram muito bem resolvidas. E enquanto criança, eu me sentia muito sozinha, eu sentia que eu não podia contar com as pessoas ou que os meus problemas não eram tão importantes assim. Eu sempre precisei fazer mais coisas, me esforçar mais para ter a presença das outras pessoas ou para que pelo menos elas pudessem prestar um pouco mais de atenção em mim. Era uma sensação de que nada que eu fazia era o bastante para que eu pudesse ser vista e compreendida. E essa sensação, ela foi se prolongando na minha vida, porque eu lembro que depois de 18, 20 anos, eu fiz amigos aos quais eu podia contar, eu podia confiar, mas ainda assim eu sentia que quando eu desabafava com eles, eles não conseguiam me compreender muito bem. Sabe aquela sensação de que tá faltando alguma coisa, de que aquela pessoa ela não consegue te compreender totalmente? A sensação de que falei, mas não adiantou nada. E às vezes a pessoa até tinha um conselho, a pessoa até tinha ali uma coisa, uma orientação para te entregar, mas o sentimento que você fica é que você não foi compreendida, ou que as pessoas fizeram pouco caso daquilo que você contou. Também tinha um sentimento de que os meus amigos, eles precisavam sempre identificar quanto que eu estava precisando de ajuda, mesmo que eu não contasse para eles dos meus problemas, mesmo que eu não contasse para eles que eu estava precisando desabafar ou que eu precisava de alguma orientação. Era uma sensação de estar completamente sozinha, mesmo olhando ao redor e conseguindo contar nos dedos as pessoas que eu podia desabafar, as pessoas com quem eu podia falar sobre a minha vida e os meus problemas. Eu costumava também desacreditar de que as pessoas elas conseguiam entender aquilo que eu estava falando. Por isso que eu sempre tinha uma sensação de ser incompreendida, uma sensação de não adianta nada falar, por quê, né? Essa pessoa nem está prestando atenção naquilo que eu preciso. Uma sensação muito constante de que
Eu preciso falar com alguém, mas quando eu procuro no celular, é como se aquilo que eu tivesse para falar não fosse tão importante assim. Acabei me afastando desses amigos, né? Não de sair com eles, mas me afastando emocionalmente, porque é muito ruim você conviver com pessoas às quais você não consegue se abrir ou falar ou comunicar, ou viver com a constante sensação de que aquilo que você fala não é bem compreendido. Eu sempre achava que no grupo que eu estava fazendo parte, todo mundo conseguia receber um conselho, uma orientação, mas na minha vez parecia que as pessoas faziam pouco caso, sabe? Era uma sensação estranha de que como se as pessoas, mesmo quando elas me acolhiam ou expressavam ali, né, ter um sentimento de importância para aquilo que eu estava falando, ainda assim eu terminava aquela conversa com uma sensação de tá faltando alguma coisa, eu não sei o que que é, mas eu acho que essa pessoa não tá me entendendo muito bem. Eu não tô sabendo articular, não tô sabendo colocar em palavras. E isso ia dificultando a minha comunicação, fazendo com que cada vez mais eu me calasse e não conseguisse encontrar pessoas às quais eu me sentisse à vontade para desabafar. Eu atendo várias mulheres que têm esse mesmo comportamento de não conseguir falar nada com ninguém e ainda por cima, né, ficar chateada ou com raiva quando não encontra um apoio necessário para aquilo que ela precisa. E aí nessa eu fui me tornando muito forte e aquela pessoa quase que não tem problema, né? Você aparenta para os seus amigos, para sua família, para sua parceria que você não tem problema, que tá tudo bem, que tá tudo ok. Mas no fundo você tá lidando com muita coisa, você tá lidando com muita angústia, com muita sensação de solidão. Mas as palavras também faltam. E é nesse momento que a gente percebe que a privação ela acontece. É nesse momento que a gente percebe que alguma coisa não está funcionando. Por que a gente não consegue se abrir com pessoas às quais a gente confia e pessoas que estão prontamente ali para nos ajudar, para nos ouvir, até mesmo, quem sabe, né, resolver, trazer uma solução diferente para o nosso problema, para nossa dor. Eu ouvi de uma paciente esses dias que as pessoas não precisam resolver o problema delas. Mas muitas vezes não é sobre resolução. Não é se essa pessoa ela tá ali para resolver os nossos problemas, mas é muito mais sobre o quanto que a gente pode ter um colo, um acolhimento, quanto que a gente pode ter uma aproximação segura com essa pessoa. E quando a gente não faz isso, a gente vai se distanciando emocionalmente das pessoas, dos relacionamentos, e isso vai, de alguma forma, trazendo mais raiva e frustração. E a privação emocional ela acontece muito dentro dos relacionamentos interpessoais, familiares, relacionamentos com amigos e principalmente dentro dos nossos relacionamentos afetivos. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com uma amiga minha que era discipulada do tempo que eu era líder dela na igreja, e a gente estava ali conversando e eu fui perguntar para ela, né? O que está acontecendo com você? Me conta, né? Você nunca mais conversou comigo e tal. E a pessoa virou pra mim e falou assim: amiga, eu não vou mais te contar nada. Porque a sensação que eu tenho é que eu sou incapaz de poder te ajudar. Que você acha que eu não consigo te ajudar. Você acha talvez que você seja superior. Que você consegue me ajudar com os meus problemas, mas que eu nunca vou conseguir te ajudar com os meus problemas. E nessa hora eu lembro que eu chorei muito, porque não era essa a sensação, né? De que, tipo assim, ela é inferior a mim, mas era a sensação de pra que eu vou contar se não vai adiantar, não vai resolver? Pra que eu vou, sei lá, falar com ela algo que, de alguma forma, ela não vai dar jeito, entre aspas, né? A sensação que a gente tem é que a outra pessoa não vai dar jeito, mas na verdade a outra pessoa não precisa dar jeito. Às vezes ela só quer estar ali para ser um ombro amigo, para realmente dizer, olha, eu não sei o que fazer, mas conta comigo, né? Vamos chorar juntas. E aí quando ela me falou isso, eu falei, olha, eu tenho tratado isso em terapia e realmente eu tenho essa dificuldade de falar com as pessoas, eu tenho essa dificuldade de dizer para as pessoas como eu me sinto, sobre os meus problemas. Tinha um entendimento também de se eu contar essa fraqueza, talvez essa pessoa possa usar isso contra mim em algum momento. Ou como que essa pessoa vai me olhar depois. Principalmente que eu falava de um lugar de liderança, né? E agora mesmo aqui, eu sou psicóloga e estou falando que eu tenho uma privação emocional e isso é uma fraqueza. Não fraqueza, isso é uma vulnerabilidade. Como é que as pessoas vão me olhar na internet se eu expor para elas as minhas vulnerabilidades? E aí foi quando eu fui aprendendo a dosar o que é que eu posso falar, o que é que eu não posso falar,
né? O que é que funciona, o que é que não funciona, mas a gente precisa se expor um pouco mais. E uma das coisas que eu percebo que a privação emocional traz é essa mania de querer dar conta de tudo. A gente não precisa falar, a gente não compartilha os problemas que a gente tem, porque a gente consegue resolver tudo sozinha. Essa é uma das formas mais comuns da privação emocional. O sentimento de que eu vou dar conta de tudo sozinha, então eu não vou falar com as pessoas. Nasce uma mulher, nasce uma fortaleza. É bem isso, né? A sensação de, não, eu dou conta. Pra que eu vou falar com as pessoas? Não, eu dou conta. Mesmo que eu fale, ninguém vai conseguir atender ali as minhas necessidades. Então, pra que eu vou falar? E aí a gente percebe que esse sentimento de eu dou conta sozinho, ele vem muito com uma frase interna, e essa frase interna é a seguinte: é melhor eu resolver sozinha do que eu me frustrar esperando alguém. Você percebe, talvez, que você é uma pessoa que quer dar conta de tudo e que talvez tenha um esquema de privação emocional quando você se pega repetindo muito essa frase, né? É melhor resolver sozinha do que esperar que os outros me ajudem. Não vai aparecer ninguém mesmo que possa me ajudar e no final das contas eu vou precisar dar conta de tudo mesmo. Então, para que eu vou esperar? Essa é uma frase muito comum para quem tem privação emocional. A privação emocional, ela também traz pra gente a dificuldade de sermos assertivos. Precisamos entender que a assertividade é uma coisa meio que super importante dentro das relações, seja ela qual for. Se eu não consigo me comunicar sendo assertivo, a minha relação ela vai ter um ruído aí. Vai existir um ruído nessa comunicação e que talvez lá na frente demande um problema muito maior do que o que a gente possa esperar. E o problema de não sermos assertivos nas nossas relações é que, em muitos casos, para quem tem privação emocional, a gente fica esperando que o outro adivinhe o que a gente, né, tá sentindo, o que a gente precisa. É como se a pessoa com quem a gente estivesse se relacionando tivesse uma bola de cristal e nessa bola ela conseguisse ver ali os nossos sentimentos, ver tudo aquilo que a gente precisa. As nossas necessidades, elas são extremamente importantes, mas mais importante é a gente conseguir entender quais são elas e colocar isso de uma forma assertiva para o outro. E não é exigindo, cobrando. Quem tem privação emocional pode ter aí algumas formas de lidar com isso, né? Ou vai exigir muito ali, né, da sua parceria, dos seus amigos, uma presença, prestar mais atenção, né? Frases de, você não presta atenção em mim, você não entende o que eu preciso. Pode existir muito dentro da relação. Ou aquela sensação de, sabe, deixa isso pra lá, né? Eu não vou me importar com isso. Se ele não tá me dando, então tudo bem. E as nossas necessidades, elas são importantes. Mas precisamos dizer para o outro aquilo que precisamos. Por mais que você fale assim com alguém, eu tô com fome, traz alguma coisa para mim? E aí você tá com uma ideia de, sei lá, comer uma pizza. A pessoa traz uma lasanha. Você vai até, né, satisfazer ali o seu desejo, você tá com fome, mas ainda vai ficar aquela sensação de não era bem isso que eu queria. Era outra coisa. Então, primeiro, a gente precisa entender as nossas necessidades e falar isso abertamente e assertivamente. Não esperar que o outro adivinhe. Mas Vanessa, eu já tô com essa pessoa há muito tempo, a gente já é amigo há muitos anos, então ela sabe o que eu quero. Não, ela não sabe. Se às vezes nem você sabe, querida, como é que a outra pessoa vai saber? E a frase interna que vem muito quando as pessoas elas têm dificuldade de serem assertivas na relação é: eu estou acompanhada, mas eu não me sinto cuidada. Eu não me sinto vista. Eu não sinto que você se importa comigo. Essa é uma frase que vem muito, né? Eu não sinto que você se importa comigo. Como se a outra pessoa tivesse uma responsabilidade inteira de saber o que você está sentindo sem que você fale. A última coisa que eu acho mais triste e um pouco mais silenciosa é que muitas vezes quem tem privação emocional pode ir por um caminho que é muito doloroso, que é o caminho de aceitar qualquer coisa, qualquer tipo de afeto, qualquer tipo de cuidado, entre aspas, porque elas acham que é isso que elas merecem. Como elas têm um pensamento de que, eu nunca vou ser cuidada, eu nunca vou ter determinada coisa, eu nunca vou ter determinada orientação, afeto, então eu vou me contentar com aquilo que tem.
Então a gente se contenta com relações que não são recíprocas, a gente se contenta com pessoas que não estão prontas para atender as nossas necessidades, a gente vai se contentando com aquilo que aparece como se fosse a única coisa que a gente merecesse. E é triste porque a gente não merece isso. Você não merece viver em uma relação que te dá um mínimo e que você fala que tá tudo bem. E a gente começa a diminuir as nossas necessidades, a passar por cima dos nossos valores, porque a gente vai acreditando que tá tudo bem. Porque a gente vai acreditando que não tem mais o que fazer. E é muito importante que você entenda que você merece ter alguém que te escute, que te acolha, que te oriente, que te aconselhe. É muito importante que você entenda que você vale a pena, que aquilo que você tem a dizer vale a pena. E talvez, se você tiver o esquema de privação emocional, você pode até fazer o teste rapidinho. Se você quiser, me manda seu e-mail, pede aqui embaixo, me manda seu e-mail, que eu vou enviar para você no seu e-mail, tá? Não pede seu e-mail que eu não consigo enviar. E aí eu vou enviar para você ver se você tem, talvez, ali, né, o esquema de privação emocional. Lembrando que é só a base de autoconhecimento, tá? Não é nada para você se diagnosticar, não é nada para você sair dizendo por aí, eu sou assim, eu sou assado. Você pode, por exemplo, se você faz terapia, fazer ali, né, dar os tiques ali e levar para sua terapia, para quem sabe vocês possam conversar a respeito disso, porque é uma forma como você se sente, né? É um esquema, como se fosse uma crença enraizada desde quando você, né, era criança ali. Então, é uma ótima forma de você se autoavaliar, mas não é uma forma para você se autodiagnosticar, certo? E a frase interna, para quem acaba aceitando qualquer coisa na relação, é aquela de: talvez eu esteja exigindo demais. Talvez eu tenha que aceitar isso mesmo, porque é o que tem, né? É o que tem. E não, você não precisa aceitar isso, né? Você não precisa fazer mais para você poder receber o amor de outra pessoa. E levou um tempo para que eu conseguisse ir me desfazendo desse sentimento, né, de não ser vista e amada. Eu precisei de muito tempo, de muito caminho, de muito falar, de muito me expor, para que eu realmente entendesse que eu precisava de uma grande dose de vulnerabilidade, para que eu conseguisse encontrar um equilíbrio entre falar aquilo que realmente é importante e me calar quando realmente for algo que eu preciso ficar para mim. E entender que eu preciso ter vulnerabilidade com as pessoas da minha vida foi muito importante, porque muda e mudou a forma como eu me relaciono com essas pessoas. Mudou a forma como eu enxergo o meu valor e o meu merecimento. A privação emocional foi um esquema que me protegeu na infância. Foi um esquema que me ajudou a crescer e a lidar com algumas coisas na vida, mas que se tornou meu pior inimigo na vida adulta, porque me afastava de ter conexão e intimidade, que eram as necessidades que eu tanto precisava. As necessidades que nós precisamos enquanto seres humanos. Nos sentirmos pertencente, que a gente faz parte, que a gente está conectado ao outro. A privação emocional, ela nos rouba isso. E se eu permanecesse sem buscar entender esse padrão e o que é que ele faz, né, na minha vida, e eu colocasse ali uma vírgula, né, até aqui você me ajudou, agora vírgula, vamos para uma outra parte da vida. Eu com certeza iria continuar vivendo com sentimento de frustração, de raiva, de fracasso, porque eu ia continuar sentindo uma solidão muito grande. Olhar para as pessoas que me amam e não conseguir confiar nelas traz uma solidão absurda. E é lógico que eu quero tentar te ajudar. Me conta aqui. Você é do tipo da pessoa que dá conta de tudo sozinha, não fala nada com ninguém, ou que vive com um constante sentimento de se sentir sozinha, mesmo que você esteja acompanhada e rodeada de pessoas que você sabe que te ama? Conta aqui pra mim nos comentários. Vai ser um prazer conversar com você e tentar apontar caminhos, quem sabe, né? Pra que você consiga identificar se você é uma pessoa que tem privação emocional. E no mais, eu quero agradecer porque no dia que eu tô gravando esse episódio, o nosso podcast, eu falo nosso porque aqui é uma comunidade, né? Bateu 300 mil visualizações, plays, na verdade, né? No Spotify. Estamos em terceiro lugar
em cultura, em sociedade e cultura, atrás apenas de Lela Brandão, de Gostosas Também Choram, e É Nóia Minha, né, de Camila. Então, assim, a gente tá ali, ó, 3, eu tô em terceiro. E em 28, eu esqueci como é que fala. 28, na posição 28, que é 28º. Na 28ª posição em Tops Podcast do Brasil, minha gente. E em 145 podcasts em alta. E isso tudo por causa de você. Por isso que eu queria te agradecer e dizer que eu tô muito feliz, porque você tá engajando, você tá comigo nessa e a gente tá criando uma comunidade. E aí, como eu não poderia deixar, curte, comenta. Se você tem um grupo de amigas, né, que você fala assim, olha, é assim que eu me sinto, joga lá. Fala, olha, eu nunca consegui falar, nunca consegui me expressar, mas é assim que eu me sinto. Joga no grupo lá das tuas amigas. Eu sei que você tem esse grupo, né, de amigos que você às vezes até quer falar com eles e tal, mas você não consegue. Joga lá. E me conta depois, né, se você conseguiu, né, ser vulnerável, se você conseguiu se permitir ser vulnerável. Certinho? Então é isso. Te encontro no próximo episódio. Tô muito feliz que a gente está crescendo, que a gente está criando essa comunidade. Um beijo no seu coração. E se compartilhar nos stories, me marca, que eu vou adorar repostar isso, tá certo? Beijo!